Olá, tudo bem com vocês? Pois é, estamos aqui de volta, tá? Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao que nós já começamos nas aulas anteriores. Mencionamos primeiro oralidade e escrita. Dentro desse capítulo, nós mencionamos a convenção ortográfica. E agora nós vamos para as palavras parônimas e homônimas. Vejamos, esse assunto, ele está muito voltado para o que nós chamamos de estudo da semântica, tá? E aí é interessante, eu fiz da seguinte forma. Eu acrescentei, tá? Além das palavras parônimas e homônimas, outras que estão dentro do estudo da semântica. Professor, o que é semântica? Semântica é sentido. É o sentido das palavras em um determinado contexto. Nós sabemos que existem palavras que elas podem, dentro da sua contextualização, ter uma outra que apresenta o mesmo sentido, que são as palavras sinônimas, ou sentido contrário, são as palavras antônimas, ou palavras com sentidos ou algo parecido, ou com algo dentro do contexto que seja igual. Por exemplo, existem palavras que têm escritas diferentes, mas têm a mesma pronúncia. Tem outras palavras que você usa e essa palavra pode apresentar mais de um sentido, que é a polissemia. Então, a semântica é o estudo do sentido das palavras de uma língua. Então, na língua portuguesa, o significado das palavras vão levar em consideração o quê? Nós vamos estudar a sinonímia, a antonímia, a homonímia, a paronímia e a polissemia. Vejamos, por que estudar isso, professora? Eu costumo dizer que é de fundamental importância na produção de texto, porque em vez de você ficar repetindo palavras, é interessante que você substitua essa palavra, porque a repetição da palavra empobrece o texto. Então, onde é que eu vou encontrar esse artefato, esse caminho, para eu substituir uma determinada palavra? É fazendo o estudo e adentrando ao estudo da semântica. Existem N palavras que elas podem estar no mesmo campo semântico, do mesmo sentido. Então, é interessante vocês adentrarem nesse contexto de saber usar semanticamente essas palavras. E aí nós vamos começar, e aí eu quero só relembrar, aliás, antes de nós começarmos mesmo. No livro de vocês só tem palavras parônimas e homônimas. Eu acrescentei aqui nos slides para vocês, nessa videoaula, outras que são estudadas dentro da semântica, porque eu achei interessante colocar, tá? Não se atrelar somente às parônimas e às homônimas. E aí vejamos, a sinonímia é aquela palavra, aquela relação que vai se estabelecer entre duas palavras ou mais que possuem, que apresentam significados iguais ou semelhantes. É aquilo que nós chamamos de sinônimos, são palavras sinônimas. Então, eu posso, por exemplo, será interessante, professor, eu saber os sinônimos das palavras? Sim, porque como eu havia mencionado antes, em vez de você ficar repetindo a mesma palavra, o que é que você faz? Substitui por uma outra que tem o mesmo significado, ou semelhante ou igual. Por exemplo, em uma redação eu quero trabalhar uma temática, e geralmente as temáticas do Enem são voltadas para questões locais, ou seja, em termos de país, de Brasil. Toda a temática vai estar Brasil, né? Ou brasileiro. Então, por exemplo, em vez de eu ficar repetindo a palavra Brasil o tempo todo, existem uma ou outras que eu possa colocar no lugar de Brasil. Se eu digo no Brasil, no parágrafo seguinte eu posso colocar no país, eu posso colocar nesta nação, eu posso colocar nesta República Federativa. Eu sempre costumo colocar isso para meus alunos. E vocês também já sabem isso. Eu sempre atrelo os nossos estudos gramaticais ao que vocês poderão fazer uso dentro da redação do Enem. Então, esse assunto é interessante nós sabermos. Para evitar repetições, eu posso usar uma palavra em substituição de outra, que tem a mesma relação de sentido. Ok? Então, a sinonímia apresenta os sinônimos, aliás, apresenta os significados iguais ou semelhantes. Cômico é a mesma coisa de engraçado. Débil é a mesma coisa de frágil, de fraco. Distante é a mesma coisa de afastado, de remoto. Por exemplo, no contexto que nós estamos vivenciando hoje,
denominaram a essas aulas à distância de aulas remotas. Então, o que são aulas remotas, professora? São aulas à distância. Então, veja só, em vez de nós usarmos aula à distância, nós podemos usar o seu sinônimo, aulas remotas. Tá vendo? Então, tomar conhecimento acerca desse entorno da semântica é imprescindível e é interessante para vocês que futuramente estão fazendo aí a prova do Enem, ok? O que é antonomia? Antonomia. É exatamente esse sentido que contrário. É a relação que vai se estabelecer entre duas palavras que vão apresentar significados agora opostos, contrários. Então, economizar é diferente de gastar, bem é diferente de mal e bom é diferente de ruim. Então, nós estamos dentro da antonímia, sentidos diferentes. Sinonímia, sentidos iguais ou semelhantes. Depois nós temos a hiperonímia e a hiponímia. Não sei se vocês já estudaram isso em séries anteriores, mas talvez sim. Vamos só relembrar. Hiper quer dizer grande, grandioso. Então, hiper vai ser uma palavra com sentido geral. Hipo é menor, particulariza. Então, eu posso dizer, a palavra cachorro está contida no conceito de animal. Entre a palavra cachorro e a palavra animal, qual das duas denota o sentido geral? Animal. Animal, eu posso fazer uma sequência agora de palavras que fazem referência a animal. Cachorro, gato, porco, galinha, boi, vaca. Então, está aqui animal está aqui, e as suas ramificações, que são palavras que podem denotar o que é animal. Então, animal é hiperônimo, é uma palavra hiperônima, e cachorro é uma palavra hiponímia. Então, a esse fenômeno dá-se o nome de hiponímia. Por quê? Porque cachorro é hiponímia de animal, que é hiperonímia. Inversamente, nós colocamos aqui nos slides, acompanhem comigo. Animal comporta quem? Cachorro, lobo, carneiro, etc. Nós já elencamos antes. Então, animal é um caso de hiperonímia. Assim, nós deduzimos que a hiponímia, particulariza, hiper generaliza, ok? Por exemplo, doença é o nome dado, generalizando. Doença hiperonímia, gripe, sarampo, AIDS e várias outras. São doenças, são hiponímias do termo doença, que é hiperonímia. Então, olha só, eu até coloquei para concluir essa parte de hiperonímia e hiponímia. Hiperônimo é uma palavra que apresenta um significado mais abrangente do que o do seu hipônimo, que é o vocabulário em sentido mais específico. Tá dando para vocês entenderem, minha gente, o que é hiperonímia e o que é hiponímia, ok? É o que acontece com as palavras doença e gripe. Vamos lá. Doença é hiperonímia, sentido geral. Gripe é uma das doenças, então particulariza a hiponímia. Então, doença é hiperônimo de gripe, porque em seu significado contém o significado de gripe. E o significado de mais uma série de palavras como dengue, malária, câncer, assim por diante. Então, se conclui que gripe é um hipônimo de doença. Gripe é hipônimo, sentido geral é doença, que é o hiperônimo. Entendido até aqui? Então, a relação existente entre hiperônimo e hipônimo é fundamental para a coesão textual da redação de vocês. Digamos que vocês estejam trabalhando matemática, eu coloquei aqui, sobre os refugiados, né? Hoje, no Brasil, por exemplo, vindo de outros países, principalmente os mais próximos, né? Venezuela, vamos ver aí outros mais próximos da nossa fronteira, tá? Bolívia, Paraguai, Uruguai, Chile, assim por diante. Os que fazem mais digamos aí, fronteira com o nosso país, né? Os países da América, do Mercosul, por exemplo. Grupos de refugiados chegam diariamente do sertão castigado pela seca. Para eu não ter que dizer que esses refugiados, né? Novamente, eu uso quem? Pessoas. São pessoas famintas, maltrapilhas, destruídas. Olha só, note que a palavra tem sentido geral. Pessoas pode ser homem, mulher, crianças, idosos, refugiados, né?
Tá vendo? Então, pessoas têm sentido o que? Geral. Uma vez que pessoas apresentam um significado mais abrangente que seu hipônimo refugiados. Entenderam aqui a diferença? Ok. Então, nós temos agora, o que tem no livro de vocês agora são homônimas e parônimas, tá bom? Aí, aquela parte introdutória aqui anterior foi só para a gente dizer que existem as sinonímias, as antonímias, as hiperônimas, as hipônimas, que essas palavras, o estudo delas está dentro da semântica. O que são as palavras homônimas? São aquelas que possuem grafia ou pronúncias iguais, minha gente, tá bom? Seção, seção e seção. Ora, professora, e a senhora usou as 3 palavras dessa mesma coisa. Exatamente, porque elas têm a mesma pronúncia, mas elas têm escrita diferente, tá? Então, aqui nós estamos só mostrando que o que é homônimo. Homo quer dizer igual, tá? Homo quer dizer igual. O que é que essas 3 palavras têm de igual, professora? A pronúncia. A primeira expressão, seção, é divisão, com C cedilha, né? Seção com C cedilha. Depois, seção, com C, depois com 2 S, ato de ceder. E seção, aqui a reunião, a assembleia. Então, homônimas são aquelas que possuem grafia ou pronúncia iguais. Parônimas são aquelas que possuem pronúncia e grafia apenas parecido. Pessoal, o que é parecido não é igual. Tá vendo a diferença? Parônimas vai ter a pronúncia e a grafia apenas parecido. Já as homônimas não. Elas podem ter até a grafia igual. Elas podem ter a pronúncia igual. Então, preste aqui atenção, tá bom? Vamos primeiro ao estudo das homônimas. Aliás, retificando, das parônimas. O que caracteriza as parônimas são palavras que elas possuem escrita e pronúncia apenas parecido. Iminente parece com eminente. A diferença aí é só do I, né? E do E. Não tem nada de igual aí, só parecido. É tanto que a gente tem que usar bem da dicção, porque senão nós falamos a palavra e a outra pessoa não vai, porventura, entender. Iminente e eminente. É preciso falar com muita clareza, com muita precisão. Mas elas não são homônimas, elas não têm nada de igual. Elas têm algo de parecido, que são parônimas. Eu trouxe, inclusive, os exemplos. Temos que evacuar este prédio que está em risco de perigo iminente, ou seja, de período imediato. Iminente quer dizer imediato. O Cristo Redentor parece eminente no céu do Rio de Janeiro. Eminente com E é dizer algo superior, né? Uma coisa alta ou alto. Então, iminente quer dizer próximo. Por exemplo, o perigo está iminente, ou seja, está próximo. E eminente é uma coisa ilustre, tá bom? Infligir e infringir são parecidas as palavras, mas não tem nada de igual. É tanto que todos os sentidos são diferentes, tanto das parônimas como das homônimas. O juiz infligirá. O que é infligir? Aplicar. O que é infringir? É transgredir. Então, eu ando de moto sem capacete, eu estou infringindo a lei. Quando eu for pega pelo guarda de trânsito, ele vai infligir a lei, porque ele vai aplicar a lei. Então, são palavras bem parecidas, mas o sentido também é diferente. Outro aqui, retificar e ratificar, são palavras que nós usamos comumente. Retificar e ratificar parece, mas não tem o mesmo sentido. Retificar quer dizer consertar. Ratificar quer dizer confirmar. Então, é preciso retificar este documento mal redigido, ou seja, corrigir. Ratifico tudo aquilo que já se disse sobre o assunto, eu confirmo. Tráfego é parecido com tráfico. Se eu não pronunciar com uma dicção, com uma maior precisão, com uma boa dicção, talvez as pessoas até entendam errado. Tráfego quer dizer trânsito e tráfico quer dizer um comércio ilegal. Então, há engarrafamento devido ao intenso tráfego. O tráfico de armas é constante naquele bairro. Entendido até aqui, agora vamos para as homônimas. Homônimas têm algo parecido, não. Agora tem algo que é igual. Ou a escrita vai ser igual, ou a pronúncia vai ser igual. Agora continua sendo diferente o sentido. Elas são idênticas na pronúncia, as homônimas, heterográficas, mas elas são diferentes na escrita.
Pessoal, as homônimas têm 3 divisões, as parônimas não tem, tá? As homônimas, homo quer dizer igual, as homônimas elas podem ser homófonas heterográficas. Homófonas quer dizer que elas são iguais no som. Heterográficas quer dizer que elas são diferentes na grafia. Homo, igual, hetero, diferente. Fono, som, gráficas, grafia, letras. Acento e acento, o que é que tem igual? O som. Mas a escrita delas é diferente. E lembrando, o significado também é diferente. Acento com C é sinal gráfico, acento com 2 S é local para se assentar. Coloquei até o exemplo. O acento circunflexo é diferente do acento da cadeira. O acento sinal gráfico e acento local para sentar. Cela e cela, elas são iguais as duas palavras na pronúncia, mas a escrita é diferente. Cela com C, pequeno quarto, cubículo, cela com S, arreio. Exemplo, observe os exemplos. A cela do prisioneiro está pronta, mas ainda falta arrumar a cela do cavalo. Minha gente, eu já vi várias pessoas usando essa palavra indevidamente. Não pode, tá? Porque ela tem sentido diferente. Se eu quero dizer que o prisioneiro saiu da cela, a cela quer com C. Se eu quero fazer referência à cela da minha bicicleta, é cela com S, ok? Concerto e concerto. Concerto, sessão musical, com C, e com S é o ato de consertar. Também já vi em várias placas isso escrito de forma indevida. Vamos consertar logo o carro para não chegarmos tarde no concerto. Tá vendo a diferença? Cerrar e cerrar. Cerrar com C quer dizer o quê? Fechar. Cerrar quer dizer com S, cortar. Se você não cerrar essa porta com a chave, eu vou cerrá-la com o serrote. Tá vendo? Cerrar é fechar a porta e cerrar é cortar a porta. Cozeiro e cozeiro. Aqui, inclusive, até a representação do fonema Z. Não é? Na letra S, Z, com o mesmo fonema. Cozeiro com S é costurar. Cozeiro com Z é cozinhar. Enquanto você está a cozer a comida, eu vou cozer a sua camisa na mão. Cozer, cozinhar, com Z, com S, costurar. Passo e passo, mesma coisa, o mesmo som. As escritas são diferentes, o sentido é diferente. Passo com C cedilha quer dizer o quê? Palácio. E passo, andar, marcha. Olha o exemplo, olhem aí dentro do exemplo, do contexto. Para chegar ao passo dos duques, preciso apressar meus passos. Ok. Coloquei outros. Censo e censo. Censo com S é juízo, raciocínio. Censo é contagem, dados estatísticos. Você não tem senso do ridículo? Esse censo que você fez sobre os moradores da cidade está totalmente errado. Então, o primeiro censo é a parte raciocínio, o outro censo é a contagem. Caçar e caçar. Caçar com 2 S é você anular. Vamos dizer que o mandato do presidente foi cassado. Então, caçado aí com 2 S é anular. E caçar com C cedilha é você perseguir, é caçar um animal na floresta. Então, vou caçar seu mandato. Depois você vai ter que caçar coelhos para sobreviver. Tá vendo a diferença aí no contexto? Observe direitinho. Taxa e taxa, tudo igual na pronúncia. Taxa com X, imposto. Taxa com CH é um prego pequeno. Então, ele consertou o móvel colocando uma taxa, ou seja, um prego. Tive de pagar uma taxa para poder entrar com o meu carro na cidade. Taxa e imposto, ok? E, por fim, das homófonas heterográficas, nós temos espectador com S e espectador com X. Espectador com S é aquele que presencia, aquele que assiste. O espectador é aquele que tem expectativa. Eu sou espectador no sentido de passar no Enem. Então, eu estou à espera. Então, os espectadores gostaram muito da peça de teatro a que assistiram. Os espectadores aqui que presenciaram. Então, nós somos telespectadores, porque nós assistimos à TV. A gente chama de tele, por conta do radical aí, tele, né? Já a distância, telespectador. Mas nós também podemos ser chamados de espectadores, com S, tá? Não é com X. Com X é o que está na expectativa. Todos que estavam no hospital eram espectadores, ou seja, estavam à espera do nascimento do bebê. Adoro ovos de chocolate, sou um grande espectador da Páscoa. Então, viu a diferença aí, tá bom? Então, ó, espectador e espectador, mesmo som. Agora, as homógrafas heterofônicas. Elas são idênticas na escrita. Elas são idênticas na escrita, mas elas são diferentes na pronúncia. Eu quero, inclusive, que vocês prestem atenção que
elas precisam ter um certo cuidado quando vocês forem pronunciar. Então, quem vai me indicar como eu devo pronunciar essas palavras, porque elas são diferentes na pronúncia, elas são idênticas na escrita. O que vai diferenciar vai ser o contexto. Eu preciso pronunciá-las dentro de um contexto. Aí o contexto vai me dar indício se eu vou pronunciar com um som mais aberto ou com um som mais fechado. E dependendo dessa pronúncia, também muda a classe gramatical da palavra. Então, vamos revisar. Homógrafas heterofônicas. Homógrafas, elas são iguais na escrita. Heterofônicas, elas são diferentes na pronúncia. Vamos lá? Torre, olha a pronúncia fechada. Torre, construção alta e estreita. Torre. Agora eu vou mudar a pronúncia, pessoal. Torre. Eu espero que você torre esta carne agora. Quer dizer queimar, tostar, tá vendo? Espero que ele torre logo, logo. Esta carne, tá vendo? Eu disse torre, que é uma construção alta. Só que eu mudei a pronúncia, eu disse torre, do verbo torrar. Tá vendo? Espero que ele torre. Então, inclusive, até o verbo no subjuntivo, né? Colher. Olha a pronúncia minha. A colher está sobre o prato. Colher, aberto. Colher, fechado. Colher, aqui, apanhar, tirar, retirar. Minha gente, as palavras são idênticas na escrita, mas eu pronunciei de forma diferente. Começo é início e começo é o ato de começar. Eu inicio. Estão vendo que as classes gramaticais são diferentes? Deu para perceberem? Começo é um substantivo, é o nome, o começo. E eu começo o jogo. Se eu começo o jogo, ação é verbo. Estão vendo aqui a diferença, ok? Então, essas palavras só serão passíveis de compreensão dentro de um contexto, porque aí você vai observar como elas são idênticas na escrita. É preciso eu contextualizá-las primeiro para que eu não as pronuncie de forma inadequada. Imagina eu ter que pronunciar, por exemplo, almoço e almoço. Almoço, som fechado, o almoço é o substantivo. Eu almoço no restaurante todos os dias. É ação, ou seja, já é um verbo. E essas homógrafas heterofônicas, elas são capazes de mudar a classe gramatical da palavra, dependendo da pronúncia, dependendo da parte fônica, ok? Nós temos agora as homófonas homógrafas, elas são idênticas na pronúncia e na escrita. Inclusive, a gramática chama isso de palavras homônimas perfeitas. Por quê? Elas são homônimas perfeitas, porque elas são iguais em tudo, tanto na escrita como na pronúncia. E o sentido sempre vai continuar diferente, gente, tanto nas homônimas como nas parônimas. Quem vai agora me ajudar a identificar isso é o contexto novamente. Manga pode ser fruta e manga pode ser parte da roupa. Papa, pontífice, papa, comida de consistência pastosa. Cabo, parte de um objeto usado para segurá-lo. Cabo, graduação militar imediatamente acima de soldado. Então, essas palavras aqui, elas são idênticas tanto na pronúncia como na escrita, elas são idênticas. Então, quem vai identificar aqui a diferença delas de sentido, de semântica, é o contexto. A manga pode ser fruta, a manga está sobre a mesa, e eu posso dizer a manga da minha blusa está rasgada. O papa pode ser o pontífice, mas a criança gosta de comer a papazinha, ou seja, uma comida de consistência pastosa. O cabo pode ser a parte de um objeto usado, o cabo da vassoura, né, para segurar a vassoura. E cabo é uma graduação militar dentro das Forças Armadas. Então, estão vendo aqui a diferença? Essas palavras, na realidade, elas são idênticas em tudo. Em tudo assim, entre aspas. Idênticas na pronúncia e na escrita.
mas elas são diferentes na semântica, no sentido. Então, pessoal, deu para vocês observarem essa diferença entre as palavras homônimas e as palavras parônimas. Então, na aula seguinte, nós vamos trabalhar, para concluirmos o capítulo 5 do volume 2, nós vamos trabalhar a acentuação gráfica, tá bom? Então, bons estudos para vocês e espero que vocês continuem assistindo as videoaulas. Não deixem para assistir depois, porque senão vocês podem perder a sequência das aulas, que posteriormente talvez essas aulas não estejam disponíveis o tempo todo. Então, é preciso que vocês continuem com o mesmo compromisso, com a mesma seriedade. E nós vamos depois fazer algumas questões, nós vamos praticar. Quando nós terminarmos de concluir o capítulo 5, nós vamos para a prática. Como nós já estávamos comumente fazendo isso. Trabalhamos teoricamente, depois nós vamos para a prática. Para melhor absorção, para que melhor vocês absorvam o conteúdo. Apesar de estarmos distantes, mas estamos fazendo dessa modalidade, dessa forma, para facilitar aí a compreensão de vocês, tá bom? Então, esperamos que vocês estejam compreendendo, né? E qualquer coisa, estou sempre à disposição, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.